When I first walked in the house, it smelled of feces, fecal material, however you want to put that politely. It stunk. I was able to place her body in a black body bag, and Olá, viajante! Eu já trouxe alguns casos bizarros aqui, muitos são até meio perturbadores, mas o que eu vou te contar hoje provavelmente seja o mais pesado e o mais estranho que eu já conheci. Então fique confortável, pegue um café e conheça a história da família que literalmente deixou sua filha apodrecer no sofá. Slaughter, Louisiana, 800 moradores. Slaughter é uma cidade considerada pequena, mas mesmo com o tamanho tanto reduzido ainda consegue fornecer uma ótima vida a todos os moradores. Farmácias completas, mercados grandes, escolas boas e tudo mais para trazer o máximo de conforto para a cidade e para os moradores. A vice-prefeita de Louisiana era Sheila. Ela era uma mulher que pegava os problemas da população e levava para cima. Então ela fazia essa ponte com muita tranquilidade, porque afinal ela tinha muita ligação com a população. Já o marido dela era Clay, era um homem muito conhecido também porque ele trabalhava numa ONG chamada Mesa Redonda da Guerra Civil. Então vamos lá, esse casal era como se fossem os cabeças da comunidade onde eles viviam. E ainda faziam isso porque eles simplesmente gostavam de ajudar as pessoas. E sempre se mostravam muito presentes para a população e nunca negavam nada. Então Sheila e Clay, apesar de tudo que eles faziam, eles não tinham muita intimidade com seus vizinhos e a população, apesar de ajudar muito eles. Assim, mais pro lado pessoal e familiar, claro. Tanto que os seus vizinhos, quando viu Clay, lembrou que ele tinha uma filha, mas que não via ela há muito tempo. Pelo menos já fazia uns 10 anos que não via a filha de Clay. Então quando seu vizinho Robert lembrou disso, ele imaginou que ela tinha saído da cidade, se casado, e até mesmo saiu dali para estudar. Então ninguém dava muita falta e isso ficou meio que batido. Após alguns dias, quando Robert foi visitar Clay para ver como é que ele estava, ele resolveu pedir de Lacey, que era a tal menininha que ele viu correndo há muito tempo atrás ali e que era a filha de Clay. Nesse momento, Clay imediatamente mudou a face dele e disse que ela estava bem. Só falou isso. Robert não ficou muito convencido, só que se o pai dela estava falando isso, quem era o Robert para suspeitar de alguma coisa, né? Então continuou o mesmo caso, sem muita explicação de onde é que estava essa menininha. Bom, antes de eu continuar de contar a história, eu preciso te explicar uma coisa muito importante para ela, que se chama Síndrome do Encarceramento, que pode ser causada por abusos de remédio, doença do sistema circulatório e danos no cérebro na parte nervosa. E com isso os portadores dessa doença podem perder totalmente ou quase totalmente a capacidade de se mexerem ou de se comunicar, mexendo apenas um pouco dos olhos, algumas piscadas em alguns casos. Guarde essa informação e vamos continuar com o vídeo. 13 de janeiro de 2022. Nesse dia, a emergência do hospital da pequena cidade recebeu uma ligação de Sheila, a esposa de Clay, dizendo que sua filha Lacey Slaughter tinha falecido, mas ela não explicou o porquê. Então, após algum tempo, o Dr. Elwyn Beacon, um dos legistas de Louisiana, foi até a casa deles para analisar a cena e também para remover o corpo de Lacey, sem saber o motivo ou o porquê que ela tinha morrido. Quando Beacon chegou e abriu a porta da casa de Clay e de Sheila, uma nuvem de cheiro podre atingiu ele. Ele relatou que o cheiro de decomposição e de excrementos era algo que ele nunca tinha sentido antes toda a carreira dele como legista. Então pensa, o cara ia todo dia, praticamente do trabalho dele, encontrar corpos mortos e mexer nesse tipo de coisa, e ele nunca tinha sentido um cheiro como aquele. Então, cara, tava muito crítica a situação. Independente do motivo, não era um cheiro normal. walked in the house, it smelled of feces, fecal material, however you want to put that politely. It stunk. Apesar do cheiro de podridão, as coisas pareciam tudo enorme comparado a uma casa normal de uma família. Tinha uma sala de estar com móveis organizados e uma baguncinha aqui e ali, tudo normal mesmo. Bom, pelo menos até ele enxergar o sofá da casa, né? Quando Beacon olhou pro sofá da sala, as coisas tomaram um rumo totalmente diferente. O sofá estava cheio de urina e fezes. Como se não fosse o suficiente, o lado esquerdo do sofá estava derretido por causa da quantia tão grande de excrementos em cima dele. Ou seja, estava há tanto tempo que correu até mesmo o sofá. Então dá para concluir que aquilo já estava ali há muito tempo, dá para se dizer até assim por anos. E se você acha que eu estou exagerando, a própria parede que estava a 45 centímetros de distância do sofá estava úmida, mofada e acinzentada. Tudo isso por conta de estar recebendo o vapor de excrementos que estavam emitindo há tanto tempo.
E no meio de todo esse caos, toda essa desgraça, estava o corpo de Lacey, literalmente derretido no sofá, dentro do sofá, com apenas sua cabeça e os braços para fora de um buraco. When I got to the body, the individual was basically sitting in a hole filled with liquid stool and urine. I was able to place her body in a black body bag, and I took it down to Jefferson Parish for autopsy. It's the worst form of medical neglect I've ever seen. I mean, I don't know any other adjectives or adverbs to add to. Seus olhos e boca estavam abertos, estava vestindo apenas uma blusa azul erguida até os ombros. O resto do seu corpo estava apodrecido e estava sendo comido por larvas. Para piorar, os braços do sofá estavam tão arranhados que até a espuma tinha saído, fazendo chegar até mesmo a madeira do sofá. Segundo a investigação feita, ela passou os últimos 12 anos naquele mesmo lugar. O pior é que ela tinha morrido apenas 24 a 48 horas antes de ser encontrada naquele estado. Com isso, a polícia então não perdeu tempo e levou imediatamente Sheila e Clay para interrogatório. E com isso, Sheila foi a primeira a contar a sua parte da história. Ela disse que tudo começou quando Lacey foi diagnosticada com depressão e ansiedade social. Com isso, ela fez alguns tratamentos constantes por 3 anos na adolescência dela, mas aí que tá, Lacey morreu com 36 anos. Então, da adolescência para 36 anos tem muito tempo, né? Sheila também relatou que cogitou com seu marido em levar Lacey para uma clínica, mas por algum motivo isso nunca aconteceu, então tem muitos furos nesse tipo de depoimento, né? Ela relatou que Lacey se alojou no sofá e nunca mais saiu, e seus pais simplesmente aceitaram. Não queriam deixar ela desconfortável e alimentavam e limpavam Lacey frequentemente, até mesmo trocando as roupas dela. Então seria como se fosse o ponto seguro dela e ela não queria mais sair de lá. Foi o que a mãe dela contou, pelo menos. Como se não fosse o bastante, Sheila disse que Lacey nunca reclamou de dores, e também que tinha perdido o apetite apenas no último ano. E como se isso não fosse o pior, ela também conta que eles foram viajar por um tempo no final do ano. E quando voltaram, Sheila deu um Cheetos e meio sanduíche para a menina. Mas nada disso foi encontrado nas autópsias, apenas um pedaço de espuma e fezes. Ela contou que foi dormir às 22 horas do dia 2 de novembro e que na manhã seguinte Lacey já estava morta. Então tá muito estranho esse depoimento, tá muito duvidoso. Bom, os legistas registraram que Lacey estava naquele sofá desde 2010, ou seja, desde a época já deveria estar sentindo dores, principalmente pela própria amônia da urina, que causa assaduras, infecções e feridas abertas, sem falar na própria menstruação de Lacey, mas isso não foi confirmado, simplesmente pelo fato da má alimentação limitar isso. Pelo menos foi o que os legistas falaram, né? Então pensa, todas as necessidades fisiológicas que uma pessoa normal precisa pro dia a dia, tem que fazer tudo isso no sofá, cara. É simplesmente impensável, assim. Tanto que até o Xandão fez uma reação a esse caso, mas não vou entrar em méritos agora. Outra coisa que vale ressaltar é que pelo fato de ela ficar sentada por muito tempo, a parte inferior do corpo dela tinha ficado sem circulação e com isso sem oxigênio, causando a paralisia e gerando a morte da pele e dos músculos. Quando ela foi encontrada, a parte inferior do seu corpo estava putrificada, mas por causa dos profundos ferimentos, acabou que danificou o sistema nervoso de Lacey, fazendo ela perder totalmente os sentidos e a dor. Só que isso demorou muito tempo para acontecer, então, cara, ela deve ter sofrido muito na mão dos pais dela. Mas segundo a mãe dela, foi ela que queria. Que bizarro, né? O mais bizarro é de pensar que todos os amigos de Clay e Lacey nem imaginavam que a filha dela estava naquele sofá, e muito menos naquela situação. Aos 16 anos, Lacey foi tirada da escola pelos seus pais para estudar em casa, sem explicação nenhuma, só pegaram e tiraram a menina da escola. Os pais de Lacey diziam para quem perguntava que ela tinha ficado mais reclusa e que não conseguia interagir mais com as outras pessoas, por causa da depressão e da fobia social. Quando todo esse caso veio ao ar, várias teorias vieram com ela, sendo que uma delas foi que Lacey sofria de síndrome do encarceramento, aquela que eu falei lá no início do vídeo, então se você quiser voltar e repegar a explicação, eu explico bem o que é. Então, essa teoria fazia muito sentido, mas mesmo se fosse verdade, como ela conseguiria comer as espumas do sofá e ter arranhado tanto ele? Então surgiu outra teoria. Nessa dizia que ela foi presa ali e obrigada a ficar. Isso explica o porquê que ela está naquela posição tão ruim e desconfortável por tanto tempo. E por conta disso, com o tempo, os músculos dela foram se atrofiando naquela posição e impedindo totalmente que ela saísse depois dali. Porque era uma posição muito
não ergonômica. Então, depois de atrofiados os músculos, não tinha como se mexer, mesmo se ela quisesse. Outra teoria que o público trouxe, mas que é meio nhé, é que Lacey possuía agorafobia, que é o medo simplesmente de sair de casa, e que o sofá se tornou a área segura dela e que ela tenha ficado até mesmo meio esquizofrênica. Só que nas condições que ela se encontrava, eu acho que o próprio instinto natural dela não ia permitir que isso acontecesse. Mas mesmo com toda essa teoria rolando, nada do que eu disse até agora foi considerado, apenas a negligência dos seus pais perante a justiça. Como tudo indica, ela recebia alimento pelo menos de tempos em tempos, e que alguém cuidava da higiene pessoal dela. Afinal, seus dentes estavam intactos, então alguém estava fazendo a manutenção dela, só que mantendo aquelas situações terríveis. Até agora o que tomou mais força, e foi o que a justiça achou correto, foi que os pais de Lacey estavam torturando ela. Algumas pessoas, quando sofrem algum trauma específico, acabam não conseguindo falar ou se locomover. Essa teoria afirma que foi os pais de Lacey que causaram esse trauma, e não podiam buscar ajuda, senão eles seriam descobertos e a justiça ia cair sobre eles. Então prenderam Lacey no sofá e foram levando a vida normalmente, só para não sofrer as consequências, e acabou que se tornou nesse caso gigantesco. Corria também na cidade um boato que um dos vizinhos tinha olhado pela janela da casa dos pais de Lacey, e após ver tudo aquilo, Lacey naquela situação confrontou o casal, dizendo que caso eles não tomassem uma atitude, ele mesmo ia tomar e ligar para a polícia. E foi aí que Sheila ligou para a emergência e os pais foram presos. Na primeira audiência havia até mesmo médicos para caso alguém começasse a passar mal por causa das fotos horríveis e de toda essa história podre. Nessa primeira audiência, os pais de Lacey foram acusados de assassinato em 2º grau. E apesar de tudo isso que eu falei para vocês, eles ainda alegavam ser inocentes. Mas apesar de tudo isso, a pena deles não foi determinada ainda. Mas podem pegar pelo menos prisão de 40 anos ou perpétua. Então, esse caso é extremamente delicado e por isso que eu decidi trazer ele para o canal. Espero que tenham gostado, comentem suas opiniões sobre ele e não se esqueçam de se inscrever e dar o like, caso tenham gostado. Tem muitos mais vídeos muito legais, fique à vontade para escolher qual que você vai querer assistir agora. Muito obrigado pela atenção e até mais.